Mas, Ô, dona gente... Natália, você me prometeu uma história e eu tô curiosa. Minha filha, essa história, ela não é sobrenatural, mas ela é diretamente do mundo dos mortos. Hoje eu vou te contar sobre um cara chamado Jonathan Gerlach. E eu peguei o documento, né, o affidavit de probable cause, né, da prisão dele, e eu vou contar para vocês qual que é esse rolê. Esse é o Jonathan, gente, essa pessoa assim super simpática, né, claramente saudável, claramente fitness, um bronzeado, uma pessoa que tem uma vitamina D, né? Mas o que que acontece, gente? Em novembro de 2025, ano passado, o Departamento de Polícia do Borough de Eden, na Pensilvânia, foi chamado para investigar um roubo no cemitério Mount Moriah, especificamente na parte dos mausoléus. Eita! No mausoléu da família Hunter, eles encontraram um buraco na estrutura que havia sido selado com concreto justamente para evitar acesso de vândalos. Esse cemitério, Mount Moriah, ele é um cemitério extremamente antigo, do século XIX. Ele é um cemitério em que tem uma área que é só de mausoléus e é um cemitério histórico, então é uma coisa assim, túmulos históricos mesmo, que fazem parte da história da cidade, do estado. E essa parte de mausoléus, esses mausoléus super bonitos e tal, com mármore e o caramba, eles selaram justamente para evitar vândalo e roubo de túmulos. Mas eles encontraram um buraco na estrutura, assim, nos blocos de cimento que selavam o mausoléu. E dentro do mausoléu, eles descobriram o chão de mármore destruído. Né, tipo, alguém tinha estourado o mármore e aberto o acesso aos túmulos da família. Porque esse era um mausoléu em que você abria o mausoléu, era todo bonitinho, só que os túmulos estavam no subsolo, estavam enterrados no solo. Então, ele estourou o chão de mármore, né, a pessoa que roubou estourou o chão de mármore e ele tinha amarrado uma corda de nylon com um masquetão num galho de uma árvore e descido 3 metros até o túmulo da família Hunter, até os caixões. Parkour, né? E pelo masquetão a polícia deduziu que era uma lésbica que tinha feito isso. Não, gente, tô brincando. é Eu não sei. brincadeira. É brincadeira, que a gente não entende porque que toda lésbica tem um masquetão. Mas a gente ninguém sabe. Coisas da Não sabia comunidade. dessa regra. Você não sabe? Masquetão é um Não. negócio muito lésbico. Tipo, todas elas têm um chaveiro de masquetão. É impressionante. É uma moda, é uma trend lésbica. Eu só sabia da aliança de coquinho. Não, então, tem a trend do masquetão também. Se você Não é da sabia. comunidade, se você é lésbica, se você é o L da comunidade, diga pra gente se você tem um masquetão. Mas enfim, daí o que eles acharam? Agora que a gente já interrompeu por falar do masquetão. Elusa, muito obrigada pelo superchat. Mosquetão, gente, tô falando masquetão, desculpa, é mosquetão. É mosquetão, eu não sabia, talvez eu que tenha ouvido errado também. Não, é sexta-feira, fim do dia, o tico-teco eu tô... não... Né? Mas obrigada, então, Elusa, pelo superchat. Mosquetão a masquetão, Elusa, muito obrigada pelo superchat. Sim, mosquetão, gente. Tô falando mosquetão porque eu sou doida mesmo. Aí, a Janine te corrigiu, é mosquetão. É mosquetão. Foi ordem do sindicato, tem que ter. Tem que ter, então, tá vendo? E daí tem o mosquetão, era uma corda de nylon com um mosquetão e ela estava amarrada numa árvore para descer até o túmulo. Então, eles notaram que o caixão de Martha Hunter, uma mulher falecida em 1869, havia sido danificado.
e eles acreditam que desse mausoléu, pelo menos um esqueleto inteiro tenha sido roubado. Eles também encontraram uma chave de fenda e tudo isso foi coletado para análise. Ainda em novembro, a polícia recebeu um novo chamado, dessa vez sobre o roubo no mausoléu da família Jonathan Pritchard. E esses caixões, nesse mausoléu, os caixões estavam todos acima do solo. Então eles estavam, era uma coisa com um acesso ainda mais fácil. E 5 dos 9 caixões da família estavam danificados. E pelo menos um esqueleto havia sido roubado. Nesse mausoléu, eles encontraram uma lata do energético Monster, o que eles coletaram para análise. A gente sabe que pelo menos 2 impressões digitais parciais foram retiradas da lata de Monster. Brian, não sei se era Monster branco. Não Nossa, sei. é engraçado que você falou Monster, eu consegui sentir o gosto do Monster branco. Monster o que me branco fez topíssimo. o que me fez pensar que eu preciso tomar menos Monster. Eu amo Monster de melancia, eu sou louca pelo Monster de melancia. Bom, gente, o detetive responsável pelo caso começou a pesquisar, então, né? Porque são 2 roubos de 2 mausoléus. Ele começou a pesquisar. Será que uma lésbica roubou outros mausoléus? Será que outros roubos aconteceram no estado? E daí O ele pior, viu... desculpa te interromper, mas esse moço tem muito cara de quem frequentaria os rolês da Augusta. Você tá falando do Vale? Sim, eu não É que assim, sei. ele tem cara daquela pessoa que fica no canto do rolê, que não conversa muito com ninguém, mas que tá sempre no rolê. Pra mim, esse Sabe? cara tem cara de quem invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro. Nossa, você acha? Ele tem uma tatuagem alternativa no pescoço, eu achei Mas tão assim, né, amado? cabeludinho, não? Enfim, Aí, vamos ver. a minha amiga tem um mosquetão e adivinha? Aí a regra. Exato, tá vendo? A regra. Eu não fui eu que fiz a regra, gente. Eu quero saber de vocês que são o L da comunidade. Mas então, o detetive responsável então começou a pesquisar, né? Investigar se outros roubos a mausoléus, a cemitérios, havia acontecido no estado da Pensilvânia. E ele descobriu que sim, haviam sido reportados pelo menos 2 outros roubos no condado de Luzerne, do condado de Luzerne. E no dia 23 de dezembro de 2025, ele foi contactado pelo Departamento de Polícia de Plain Township, no condado de Luzerne, em relação a uma denúncia que eles haviam recebido 3 dias antes. Então, lá, eles receberam uma denúncia de um homem chamado Christian Hinojosa, Hinojosa, não sei pronunciar. Ele teria falado com o irmão do Jonathan e com a esposa dele. E o irmão e a esposa disseram para o Christian que quando eles estavam na casa do Jonathan, eles haviam visto um corpo em decomposição pendurado no porão. Mano! Pois é, só que eles ficaram com medo de contactar a polícia, porque esse medo a gente ainda não sabe, né? A gente também não sabe da relação entre os irmãos, entre a cunhada e o Jonathan, então fica difícil dizer nesse momento o que eles estavam pensando. Mas o Jonathan também teria sido apreendido por furto em uma loja, no mesmo período em que os roubos aos mausoléus aconteceram. Aparentemente, o que ele teria roubado? O mosquetão. O mosquetão. Pois é. E nas redes sociais, ele seguia diversas contas sobre taxidermia e colecionadores de ossos, o que em si não é um crime, mas é muito shade, especialmente quando a denúncia diz, né, que eles haviam visto um corpo pendurado, um corpo em decomposição pendurado no porão do Jonathan. É que assim, também eu acho que se você é familiar dele, você tem essa visão,
E aí você descobre que o corpo é roubado, acho que você deve dar graças a Deus. Sim, Estranho, né? sim. É estranho dizer, mas deve ter sido um alívio descobrir que ele era só um ladrão. É. Quando o detetive responsável pelo caso pesquisou o Facebook do Jonathan, ele descobriu que o Jonathan fazia parte de um grupo, de vários grupos, mas um deles chamava Venda de Ossos Humanos. Gente, o engraçado é que hoje em dia a polícia só precisa ver o Facebook das pessoas, né? As Você não pessoas precisa não sair tentam nem perguntando por. entender. Não. Tipo, ele deixou corda, ele deixou chave de fenda, ele Ele deixou roubou o um mosquetão. monster, ele roubou um mosquetão de possivelmente uma loja lésbica. Então, assim, ainda é crime de ódio, sabe? Ele ainda tá se apropriando. Tá se apropriando da cultura. Mas, enfim, o detetive, então, viu posts do Jonathan nesse grupo e eles acharam. Eles estavam no grupo, eles estavam comentando que o pagamento para o Jonathan era feito com Cash App, uma espécie de Pix. E a foto do Jonathan de perfil no Cash App era uma pessoa segurando uma caveira, um crânio. Faltou só você falar que ele mandou num grupo, roubei um corpo, e agora? No grupo do Pois é. Facebook. O Jonathan já teria mencionado, quando a polícia recebeu aquela denúncia do Christian, o Christian mencionou que o Jonathan teria aparentemente falado que ele viajou para Chicago para vender ossos humanos, para vender um crânio humano. E daí ninguém sabia se era brincadeira, se ele estava zoando, se era verdade, se ele ia vender um crânio de um animal, ninguém sabia direito, mas sabiam que esse era o interesse dele. Se ele realmente viajou para Chicago, né, no Illinois, que é um outro estado, para fazer esse tipo de comércio legal, ele tá daí agora o crime é federal, né? Então a gente vai precisar, eles vão precisar investigar isso para ver se o crime é federal. Enfim, eles também pesquisaram as placas do carro e da moto do Jonathan e descobriram, através de imagens de radares e câmeras de trânsito, que ambos teriam sido registrados nas datas em que os roubos supostamente aconteceram. Com todas essas informações, né, em mãos, a polícia começou a seguir os passos do Jonathan e o prendeu enquanto ele saía do cemitério Mount Moria carregando um pé de cabra e um saco de estopa contendo os restos mumificados de 2 crianças, 3 crânios e alguns ossos soltos. E no carro do Jonathan, a polícia teria encontrado no banco traseiro ossos e crânios humanos. Então, né, diante de tudo, tipo, Veja bem. veja bem, não há como negar, né? Ele foi preso com um pé de cabra e um saco cheio de ossos. Alguém aqui não tá negando as aparências nem disfarçando as evidências. Não há como. Não. Então, o Jonathan admitiu ter vendido alguns ossos online, mas disse que a Mas só maioria. alguns. Então, ele conseguiu roubar alguns, mas a maioria que ele roubou, ele disse que ainda estavam na sua casa, em seu porão. E segundo o próprio Jonathan, ele teria roubado cerca de 30 esqueletos humanos de túmulos que ele mostrou para a polícia. Não teve jeito, gente. Ele teve que confessar e falar e mostrar o que ele tinha feito, né? E quando a polícia entrou no porão desse homem, segundo o chefe da investigação, eles se depararam com um filme de terror da vida real. Porque havia prateleiras e ganchos e caixas de ossos e crânios e corpos por todos os lados. E esses ossos, esses restos mortais, estavam em diferentes estados de decomposição e eles eram de diferentes épocas. Então, tinha esqueletos de túmulos do século XIX, tinha túmulos da década de 40 que foram arrombados, do túmulo até mais recentes, de poucos anos atrás. E daí tem, né, vários problemas com isso que a gente vai comentar mais pra Mas o objetivo frente. dele era basicamente vender, então. Era vender para colecionadores de ossos.
Tá. Ele não fez absolutamente nada, assim, Ed Gein a respeito com Tá. esses ossos, tá? Ele estava vendendo mesmo. Ele era assim um empreendedor, você entendeu? Ele era um empreendedor, ele viu uma oportunidade e ele foi buscar o produto onde o produto estava. O Brian, bem que eu tava precisando de um pé humano para servir de peso de porco. É horrível, gente, mas é verdade, né? Assim, às vezes existem formas legais de conseguir ossos humanos. Isso porque Mas são ossos que. precisa, entendeu? Tipo, quer dizer, Não, mas para medicina precisa, mas você para sua casa precisa. então, tem gente que coleciona, tem gente que gosta de ossos de animais, de ossos humanos, mas existem meios legais. Justamente pessoas que doaram seus corpos, que não têm. Entendeu? Que são pessoas que doaram para pesquisa e depois você pode vender os ossos ou doar para devolver para a família, coisas do gênero. Mas não era o que o Jonathan estava fazendo, né? Ele estava destruindo mausoléus históricos em cemitérios históricos e roubando ossadas inteiras de famílias da Pensilvânia. Desculpa, Nath, eu tô rindo porque eu tô vendo a galera do chat falando que achou ele gato. Ai, gente. Aí eu dei Ai, gente. risada. Vocês vão me desculpar, eu sei que gosto não se discute, mas, gente, vocês moram na terra que deu cria o Wagner Moura. Olha esse homem, gente. Sabe? Olha esse homem, ele entra no cemitério, você não sabe se ele tá lá, se ele mora lá, se ele é o coveiro, se ele é o corpo. Natália. Você não sabe se ele é um fantasma do século XIX tatuado. Mas, Aí, enfim. o Reni, se fosse no Tinder, tava pra direita facinho. Ai, Reni. A Ai, Thay, eu não gente. tenho gosto. Inclusive, minhas amigas falam. Se a Thay gostou, é feio. Ai, Thay. Não fale Ah, assim, não Thay. fala assim, tá? Mau gosto é um tipo de gosto. Mas enfim, gente, se você achou ele bonito, tudo bem, respeito. Não concordo, mas respeito. Mas enfim, o Jonathan, ele obviamente foi preso, né? E a primeira audiência dele no tribunal será agora no dia 20 de janeiro. E daí que a gente vai ficar sabendo de mais, né, detalhes, provavelmente, do que a investigação tem, do que a polícia realmente encontrou, do que foi feito. E as acusações contra ele. Ah, detalhe: a fiança dele foi fixada em US$ 1 milhão. Meu Deus, mas por que é tão alta? Ele não Eu matou não sei. ninguém? Não, Você, não tô falando que tá gente, certo, mas é muito alta pro. não, o que ele fez foi horrível, foi péssimo, uma loucura. Mas assim, tem gente que comete crimes sexuais terríveis e violências e abusos terríveis, que comete homicídio e não tem uma fiança fixada em US$ 1 milhão. É um absurdo isso, mas enfim. As acusações contra ele são muitas, tá? Eu vou ler a lista aqui porque vamos lá. 26 acusações de roubo qualificado, 26 acusações de invasão de propriedade, 100 acusações de vilipêndio de cadáver, 100 acusações de furto, 100 acusações de receptação, que é quando você adquire, transporta ou oculta algo que você sabe que é produto de um crime. 26 acusações de profanação intencional de monumento público, 26 acusações de profanação intencional de objeto venerado, 26 acusações de profanação intencional de terrenos históricos e cemitérios, Meu Deus. 26 acusações de dano ao patrimônio e 7 acusações de invasão de propriedade. A polícia tem agora o trabalho impossível, porque aí é que está a grandeza do que ele fez. Porque ele roubava um túmulo, ele não marcava assim, essa daqui é a Marta, essa daqui é a Sueli, essa daqui é o Genésio. Não. Ele pegava os ossos aleatoriamente, ele pegava, eu preciso de um crânio.
Daí ele colocava os crânios numa prateleira. Ah, tá. Daí, isso daqui é um osso solto, coloca numa caixa, tudo a ossada tudo solta. Daí ele, num gancho, ele tinha, sei lá, uma clavícula, sei lá, uma caixa Uma torácica, clavícula. entendeu? Então tava tudo solto, ele não fez nada organizado, porque ele ia vender tudo aleatoriamente, né? E Tá. daí, a polícia agora tem que pegar cerca de Osso. 100 corpos, completamente espalhados por esse porão, e fazer o match de essa daqui é a Marta, esse daqui é o pé de quem? Isso daqui pode ser de fulano, isso daqui pode ser de Beltrano. Tem que analisar tudo com DNA, tem que fazer. E tudo isso vai, né? Se ele vai. Tudo isso vai ser feito dependendo de como ele se declarar, se ele vai se declarar culpado, se ele vai se declarar inocente, se vai para julgamento, se não vai. Mas, de qualquer forma, muitas famílias tiveram seus entes queridos, os restos mortais de seus entes queridos roubados, e agora os restos mortais estão espalhados com pouca chance de serem completamente recuperados. Nossa, gente. É como se fosse uma IKEA maldita, assim. Eles têm que Que montar horror, Natália! esses móveis, eles têm que montar esses esqueletos peça por peça agora. É horrível falar isso, mas é verdade. É isso que aconteceu. É um Lego, entendeu? De esqueletos. E imagina, você E tem é uma assim. fortuna você fazer perícia de todos, né? Uma Eu não sei nem se é fortuna. viável. Talvez nem seja viável. Mas assim, e daí tudo bem, quando é um osso, sei lá, uma ossada de 1860, que não tem mais nenhum parente vivo, nenhum parente próximo vivo, você até releva isso. Só que muitos desses ossos eram de pessoas que tinham falecido recentemente, tipo 5, 6 anos atrás. Muitos deles eram crianças. Então você tem os pais passando por um segundo luto agora de saber que a ossada do filho, os restos mortais do filho que eles perderam ainda criança, foi roubado e está espalhado por aí no meio de um monte de ossos que esse homem roubou. É. Então você. Uma coisa que eu estava vendo no Law and Crime e eles estavam falando com um advogado. E uma coisa que o advogado falou é que não dá para negar que o Jonathan é um empreendedor. Ele viu essa oportunidade, ele viu um produto e ele monetizou o luto dessas famílias. Ele viu a dor e o luto dessas famílias e ele monetizou em cima disso. Então, ele é o pior tipo de empreendedor que pode existir, né? E ele estava falando uma coisa muito interessante que é atualmente, né, mais recentemente, os químicos que são utilizados no processo de preparação dos corpos não são muito tóxicos. A gente já passou por toda uma evolução da ciência para que as pessoas que trabalham com isso não sejam contaminadas, não sejam expostos a químicos pesados e tudo mais. Em 1800, porém, essa não era a realidade. Muitos dos químicos que eram utilizados para a preparação dos corpos, para enterro, eram químicos pesados e extremamente tóxicos, que agora estão espalhados por esse porão e os policiais, os investigadores, a perícia está tendo contato com tudo isso. E eles não sabem se esses químicos se espalham no ar, eles não sabem se vai ficar na casa, se vai ficar no solo, o que aconteceu. Então, é o tipo de coisa que a gente nem pensa como consequência desse tipo de crime, mas é uma Sim. das consequências desse tipo de crime. E é isso, gente. Essa é a história do Jonathan Gerlach. Eu acho que essa é Nossa. Gerlach. O que vocês acham? Vamos comentar. E se você acha que é um crime tão sério, né? Existe muito debate o que acontece depois que a gente morre, qual que é a moral de você ficar, né, a nossa moralidade, nosso senso moral, nosso compasso moral em relação ao que acontece, o que a gente faz com os É ossos dos pior. nossos entes queridos.
Pior que você falou que ele pode ser considerado um empreendedor, a primeira coisa que eu pensei foi: "Ai, gente, quanto tempo pro primo rico fazer um vídeo nas redes sociais dele falando desse maluco". Ai. Então. Mas sabe, é uma questão que eu penso, a minha opinião sobre isso, tá? A Hum. gente entra aqui numa questão que é muito, que aí não tem nada a ver com legislação, tem nada a ver com nada, é que a questão que o que é confortável pra mim me é permitido até o momento em que esbarra no que é confortável pra outra pessoa, no espaço do outro, né. Não Hum. interessa a minha opinião sobre a vida após a morte, eu não sei a opinião dessas pessoas. Então não é justo, você pode estar realmente, tipo, dependendo da religião que a pessoa segue, você pode ter feito, tipo, com que uma família acredite que ela nunca vai rever o ente querido dela, porque você roubou ele. Porque quando ele levantar, ele vai estar em outro lugar, ele vai estar incompleto. Então, é uma questão muito delicada, é uma falta de respeito muito grande. Assim, É. do ponto de vista sociológico, se é independente da legislação e tal, você violar uma sepultura é uma parada. Não é à toa que a gente tem tanta mitologia e tantas culturas que falam sobre criaturas que levantam da sepultura, sobre maldições que rondam sepulturas. A gente até falou no nosso especial de genocídio sobre a maldição, lembra? Que teve um túmulo que foi aberto que o Stalin mandou fechar porque eles começaram a perder a guerra depois que eles abriram esse túmulo, era um túmulo que tinha uma maldição. Então, existe algo de fundamental na gente enquanto espécie de querer preservar nossos mortos. Então, uma coisa muito, muito primordial do ser humano, da gente enquanto sociedade, é violada, né? Ah. Mas, por outro lado, eu acho que a fiança ser tão alta é muito mais uma tecnicalidade por ser um caso federal e por eles terem escolhido processar cada casinho separado, porque aí E cada eu acho que casinho porque você vai são aumentar. muitas acusações, 26 acusações de cada, 100 acusações de cada, então fica muito, acho que acumulou, sabe. É isso, porque aí você tem que colocar, tipo, ele fez isso em vários estados, né? Aí vai aumentando. Porque, em teoria, É. do ponto de vista prático, eu não acho que esse maluco é um risco de fuga tão grande assim pra ter Uma uma fiança tão fiança. alta. Não, eu também acho que ele não seja. Ele cooperou, ele admitiu que ele fez, ele mostrou os túmulos que ele roubou. Ele não foi uma pessoa. Ele não tentou Ele resistir ou cooperou, né? negar, entendeu? Mas a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Tudo ainda tá muito no começo. Acabou de Sim. acontecer. Ele foi preso agora em janeiro e ele nem teve a primeira audiência dele no tribunal, é audiência preliminar, né, para saber se ele, como ele vai se declarar, o que vai acontecer e tudo mais. Então ainda é muito novo. O Reni comentou aqui: olha, eu quero que o meu corpo seja doado quando eu morrer. Se fizerem velório, ficarei puto. Então caguei, podem roubar meus ossos de boa. Eu, particularmente, sou da mesma opinião. Eu já falei que eu quero que o meu corpo seja doado para a Universidade de Oslo. E que é isso, gente. Seja doado para a universidade, para fazer experimento mesmo, Mas você para. não quer ir pro Brasil? Você vai mandar levar Ah, pra não, Oslo? não. Se eu for para o Brasil, daí dou para a USP, para alguma faculdade de medicina. Qualquer faculdade de medicina, pode mandar, entendeu? Você Não sabe que tem eu não problema pensei? nenhum. Eu queria muito virar uma árvore. Então, tem empresas que fazem isso, que te colocam as suas Sim, você cinzas. fica na terra. Você Ah, fica na terra que nutre a árvore. Mas então, eu não sei. Será que alguém vai. Como é que será que eu viro uma árvore? E dá pra você virar um diamante também. dá para você virar diamante. Tem empresas que fazem isso. Você pode fazer um anel de diamante, ou um colar, um pingente de diamante com as cinzas do seu ente querido. Eu, particularmente, sou da mesma opinião que o Reni. Eu não quero ter velório, eu não quero que ninguém ligue para mim depois que eu morrer. Ai. Eu não quero que ninguém me mande flores. Me manda flores agora, me ame agora, dá like nessa live agora, antes de eu morrer, entendeu? Manda superchat agora. Faz tudo agora, que é para eu comprar brusinha. Não quer, depois que eu morrer, não adianta. Ai, meu Deus, eu era tão maravilhosa. Gente, vocês já me conhecem, eu não sou tão maravilhosa assim. Então,
Eu não Ai, ilumino Natália. a sala quando eu entro, eu não tenho uma risada contagiante, eu não sou uma pessoa que todo mundo quer ser amiga, entendeu? Então vocês me amem agora. Depois que eu morrer, não precisa ficar fazendo essas médias comigo, entendeu? Eu não vou assombrar ninguém porque eu sou preguiçosa. Então, relaxa. E daí, assim, mas eu não tenho muito essa. Como eu não sou uma pessoa religiosa, eu também não tenho muito essa. Ai, minha mãezinha tá no céu. Ai, minha Mas mãezinha, que tem a Deus a opção tenha. de virar a menina demônio de Garota Infernal? É uma opção? De repente, fica o Hum. questionamento.